Boa tarde a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui de novo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre constelação. Carlinhos, de novo, está aqui comigo. Ah, um prazer. Adorei, vou vir sempre que eu puder. E eu quero poder sempre estar aqui, que é fantástico esse trabalho, eu tenho conhecido. Estou aprendendo muito. Obrigado. Eu que agradeço. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre famílias, então, sobre a hierarquia nas famílias. No programa passado a gente falou um pouquinho sobre a constelação familiar, as leis básicas que regem esse trabalho. Então até peço para vocês, se vocês tiverem interesse, que assistam o primeiro programa para se inteirarem um pouquinho mais desse assunto. Eu não quero ser repetitiva, né? É como eu disse para a Olha aqui, você está criando uma série, né? Uma série, então o primeiro episódio está disponível na sua página para que as pessoas conheçam e acompanhem esse trabalho desde o início. Sim, e também no YouTube, se vocês quiserem, vocês põem lá Máximo, né? Comunicações, constelações familiares, vocês também vão achar o primeiro episódio. E dentro desse trabalho eu vou repetir um pouquinho só da lei da hierarquia para vocês que estão chegando agora entenderem um pouquinho do que nós estamos falando, né? O que a gente vê? O trabalho de constelação familiar, ele é um método de terapia breve, que lida com as nossas questões ancestrais, os nossos padrões de entender a vida. E dentro desse trabalho existem 3 leis que regem o amor nas famílias. Um deles é a hierarquia, que diz que quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois. Então, os pais são os grandes, os filhos são os pequenos, os filhos chegaram depois. Agora, como é que isso funciona também dentro da própria família? Então, os pais chegaram juntos no relacionamento, né? Então, nós podemos aqui colocar, por exemplo, a mãe, né? O pai, o casal, eles se encontram como casal primeiro. Não fosse o encontro de um homem e uma mulher, não haveria o nascimento de filhos. E depois chegam os filhos. Então, o filho, ele dentro da hierarquia, ele veio depois, ele pode ficar tanto aqui do lado da mãe, né, na sequência, como na frente, como se fosse uma nova geração, né? Eu vou deixar aqui ao lado. Mas, às vezes, o que acontece? Isso aqui não vai bem. E, de repente, esse casal se separa. Então, este homem vai embora, né? E, de repente, ele encontra uma outra mulher. E aí eles vão ter filhos. É que você usou aquele termo que eu achei muito interessante, família patchwork, aí eu estou me adiantando no assunto. Estou me adiantando no assunto. Mas não tem problema, é isso mesmo. E aqui a gente começa a ter as famílias patchwork. Por quê? Porque existe o ex-casal, o novo casal e filhos dos 2 relacionamentos. Essa mulher, ela pode se casar também, ela encontra um outro parceiro, um novo parceiro. E aí, pode ser que esse parceiro também venha de um outro relacionamento onde ele também tem filhos. E como é que funciona isso, né? Em termos de hierarquia, porque dentro do trabalho das constelações, o que a gente vê? Que se a gente está no lugar certo, quando a gente encontra o nosso lugar, nós estamos na nossa força. Não, isso é fundamental você falar. Isso é legal. Como eu aqui aprendendo isso, eu vou gravar. Falar de novo. Quando nós estamos no nosso lugar, nós estamos na nossa força. Nunca mais vou esquecer. Lembra daquele exemplo que eu dei daquele rapaz que veio e falou, olha, parece que eu não encontro meu lugar na vida. Parece que eu estou sempre deslocado, eu trabalho por 2 e ganho por 1. Então, quando a gente está no lugar errado, é como se a gente inconscientemente, a gente vivesse energeticamente o lugar do outro. Então, por exemplo, no caso dele, que ele tinha um irmão que tinha sido abortado, né, um aborto natural que a mãe dele teve antes, e de alguma forma ele também não se dava o direito, ele não estava 100% na vida. E quando ele reconheceu isso e deu um lugar no coração dele para esta irmã e voltou para o lugar de segundo, a vida dele passou a fluir de uma forma diferente. E aqui também, o que acontece? Este casal, né, aconteceu pela primeira vez. Esse é o primeiro marido, a primeira mulher e a criança do casal. Quando chega, às vezes, uma segunda mulher na vida deste homem, né? O que ela faz? Muitas vezes ela bate de frente e concorre com esta ex-mulher.
Ah, sim. Agora, qual seria a solução? O que seria, digamos assim, muito benéfico para o relacionamento? Se ela pudesse colocar no lugar de segunda mulher. Porque se ela briga pelo lugar de primeira, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai repetir exatamente a história da primeira. A primeira não deu certo. Se ela quer ser a primeira, o casamento dela também está arriscado a não dar certo. Qual seria a fala boa para este relacionamento fluir de forma saudável? Eu vejo você, você é a primeira. Eu só encontrei o lugar na vida deste homem porque a família de vocês não deu certo. Então eu honro isso. E esse honrar é termo técnico de constelação, tá? Esse honrar é no sentido de respeitar, de dar um lugar no coração para essa história. E o meu filho também não teria tido lugar na vida se não fosse você ter saído da vida do meu marido. Existe uma gratidão por isso? Existe um reconhecimento. Reconhecimento. Um reconhecimento. E para esse menino, por exemplo, isso também é muito benéfico. Por quê? Quando isso também não é honrado, essa primeira família não é honrada, ele também, aqui ele eu pus um menino, mas digamos que fosse uma menina, vou até trocar, tá? Vou colocar uma menina aqui. Uma menina, energia feminina, ela tem a tendência de se identificar com a ex-mulher do pai, quando esta ruptura, essa perda não é reconhecida. Mais ainda, quando isso aqui aconteceu, por exemplo, de um adultério. Então, por exemplo, este homem encontrou, começou a namorar essa mulher. É lógico que aqui, também nas constelações, isso eu preciso frisar bem, não existe certo nem errado, nem melhor nem pior, não existe julgamento. Duas pessoas, quando algo acontece, não existe assim um culpado e o outro inocente. Existe o quê? A responsabilidade de um e a responsabilidade de outro. Então, os dois se encontraram, os dois tiveram uma história. Se essa história não deu certo, não é porque ele encontrou uma amante ou ele encontrou uma outra pessoa que depois ele se separou dessa e veio para essa. Não. De alguma forma, esta mulher também não estava disponível para este homem. São dois. E quando os dois podem se olhar, digamos assim, e cada um ficar com a sua parte na responsabilidade sobre o que não deu certo, e talvez até sobre os emaranhamentos que eles já tinham antes. Porque ela é com CRE, né? Se a gente vibra limalha de ferro, quem que vai atrair a gente? O ímã. Não tem jeito. Então, de alguma forma, os dois também se encontram, muitas vezes numa repetição de histórias de como funcionam os casamentos nessa família. Ah, tá. Lá atrás, o atrás que se faz presente, mais ou menos isso. Exatamente. E antigamente não existia essa coisa de divórcio, de separação. Mesmo que eles estivessem separados, eles permaneciam morando no mesmo teto até o final da vida, muitas vezes. Hoje não tem mais necessidade disso, né? Então, é muito mais fácil hoje os casais se separarem. Agora, quando isso é visto, quando, por exemplo, uma pessoa chega para fazer uma constelação de familiar, né? Muitas vezes, as encrencas dos filhos estão relacionadas a um erro de posição, quer dizer, as crianças não estão no lugar certo. Essa criança, né, esta menina, sempre vai ser o primeiro filho deste pai e a primeira filha desta mãe. Quando chega um novo relacionamento, essa menina, ela pode ser a primeira filha desta mulher, mas vai ser a segunda deste pai. Quando essa mulher não permite que este pai continue com contato com esta menina, ela encrenca essa. Por quê? Elas são irmãs. Se a minha irmã não pode ser vista, se a minha irmã não é respeitada, eu também perco o respeito. Que conexão. Posso falar isso? Sim.
E aí, por exemplo, e quando entra uma criança que é uma criança adotiva, por exemplo. Então, tem muitos casais que procuram ter filhos e que, de repente, não conseguem ter filhos, né? E resolvem adotar uma criança. Então, o Bert Hellinger, né, que para quem está chegando agora é o criador do método das constelações familiares, e ele enxergou tudo isso através da experimentação, quer dizer, ele fez constelações, ele trouxe para o campo os representantes, e os representantes mostraram isso através dos movimentos, conforme a gente explicou no último programa, né? Então, por exemplo, vem uma criança, vou colocar aqui, né? Este casal, por exemplo, adota essa criança. Vou tirar essa aqui, vou deixar essa aqui por enquanto aqui. Essa criança, ela também não chega sozinha. Aparentemente, ela chega sozinha. Mas ela também tem um pai e uma mãe biológicos. E se não fosse esse pai e essa mãe biológicos, este casal não teria condição de adotar essa criança. Então, qual que é uma adoção, digamos assim, uma adoção que vai bem, que é uma adoção que flui bem, quando estes pais adotam uma criança não para preencher um buraco deles. Eu não pude ter filhos, então eu vou adotar uma criança porque essa criança vai preencher um lugar na família que está vazio. Não. Isso o Bert Hellinger chama de uma adoção leviana. Por quê? Ótimo termo. Porque os pais, dentro da hierarquia, dão a vida e os filhos recebem a vida. Ou seja, os pais estão a serviço da vida, estão a serviço dos filhos. Quando existe uma segunda intenção e os filhos é que são colocados no lugar de servir os pais, isso encrenca. E por isso, muitas vezes também, quando uma criança é adotada e isso é desrespeitado, chega na adolescência, ele busca internamente, inconscientemente, por estes padrões dos pais dele. Então, muitas vezes, um filho adotivo, ele repete a história dos pais biológicos, apesar de ter tido todas as condições para fazer diferente. É que fala, que você foi ingrato, você foi adotado e você não reconhece, tem muito disso. Tem várias histórias assim, né? Mas como adotado? Então, e muitos pais adotivos que não permitem e que se sentem traídos quando essa criança tem um olhar para a sua origem. Então, o que é o benéfico? O que é que põe as coisas no lugar? Quando este casal resolve adotar essa criança, porque essa criança precisa. E elas têm condição de manter essa criança na vida, porque estes pais geraram vida. Né? Estes pais, o DNA dessa criança, conta a história dos pais biológicos. E aí, de novo, por pior que eles sejam, eles são os certos para essa criança. Essa criança conta a história destes pais. Se esses pais, ou se essa criança perdeu essa relação e ela encontra um bom lugar na casa de outras pessoas, onde estes pais lhe deram a vida, manifestação de vida nesse planeta, e estes pais, vice-pais, recebem essa criança com toda a sua história, né? E podem dizer no coração deles: nós agradecemos a vocês por termos tido o elevado privilégio de cuidar do filho de vocês. Ele é para a gente um presente. Então nós vamos cuidar da melhor forma que nós podemos, mas a gente vê vocês fazem parte do sistema dele. E já que vocês fazem parte do sistema dele, nós também recebemos o sistema todo. Da mesma forma que um casal se casa, também não são duas pessoas que se casam. São dois sistemas familiares que se encontram. Tem muitas histórias aí. Sabe que às vezes dá a impressão assim, que pessoas normais não conseguem fazer, tem que ser um espírito muito iluminado para conseguir isso. Mas através da constelação, pessoas, digamos, normais, né, não são tão evoluídas, atingem esse estado, né? Mas não é lógico se a gente for pensar. A criança, quer dizer, como é que eu posso adotar uma criança se ela não nasceu? Eu preciso
né? Não, mas esse reconhecimento, chegar a esse reconhecimento, quer evoluir, e às vezes eu acho que as pessoas conseguem, né? Sim, e numa constelação, quando a gente traz, por exemplo, esse olhar, e eles olham para esses pais e dizem, puxa vida, algo deu muito errado aqui. E eu vejo vocês, e no filho de vocês, que é um presente para a gente vê que as raízes deles são boas, apesar daquilo que foi difícil. E quando isso é reconhecido, o que acontece com a criança? Ela se permite receber desses pais adotivos o que eles têm para oferecer. Então, digamos assim, que essa criança ela pode dar um upgrade na vida dela. Ela não precisa repetir a história dos pais. Quando esses pais estão vistos, estão sendo honrados por esses pais de criação, que pai de criação seria muito mais leve para a criança. É que a nossa lei também não permite, mas antigamente existiam os filhos de criação. Sim. Que é aquele filho que vem, ele tem um teto, ele tem uma mesa, ele tem educação, ele tem vestimento, ele recebe tudo desses pais de criação, mas ele está livre, né? Então, o que seria bom para um filho adotivo, né? Ou para um filho de criação? Digamos que esses filhos, esse casal adotou essa criança, mas também é muito comum de acontecer. Depois que eu adoto alguém, né, parece que aquilo que bloqueava o fato de eu não poder ter filhos biológicos, aquilo parece que destrava. E aí eu consigo engravidar e tenho uma outra criança. É muito comum, né? É muito comum. Então o que acontece? Esta criança é mais nova do que o filho de criação. E aqui as coisas encrencam. Por quê? Porque muitas vezes essa criança, ela é colocada no lugar de segunda. Porque eu considero que meu filho de criação, né, meu filho adotivo é o primeiro. Ele é mais velho. E aí eu jogo meu filho biológico, meu primeiro filho biológico, para o lugar de segundo. E isso encrenca. Por quê? Porque energeticamente esta criança, ela é a primeira biológica do casal. E este menino, né, ele é o primeiro adotivo deste casal, o primeiro de criação. Então, os dois são primeiros filhos. Primeiro filho biológico, primeiro filho de criação. Primeiro filho de criação, onde estes são os vice-pais, né, e estes são os pais biológicos. E todos eles fazem parte do sistema. Então, quando, às vezes, existem, por exemplo, o que pode acontecer com um filho biológico que tem um irmão adotivo que é mais velho do que ele? Ele não encontra o lugar dele na vida. Ele não flui para a vida. Ele tem bloqueios de ir para a vida. E quando isso é respeitado, é claro que se esse primeiro filho, você fala para ele, bom, agora a partir de hoje você não é mais o primeiro filho. Você é o segundo. Também não está certo. Porque ele é o primeiro de criação. Você, a partir de hoje, é o primeiro de criação e você volta para o seu lugar de primeira filha biológica. E volta nessa posição. Por quê? Porque para o filho de criação, para o filho adotivo, é muito mais leve se ele pode estar à margem da família. Então, todos os filhos biológicos e ele fica como primeiro filho adotivo ou de criação à margem. Por quê? Porque na margem ele cabe nos dois sistemas. Ele cabe no sistema da família que o adotou, que o recebeu, e ele cabe também na família de origem dele, que é de onde ele veio, as raízes dele. Então, quando a gente numa constelação vê isso e traz isso à tona e ressignifica isso, depois isso flui muito melhor. É muito mais leve para todos. Acontece assim um alívio no sistema. Mas quando, por exemplo, esses pais tomam consciência de tudo isso que você disse, não existe um problema de repetir, voltar a ver aquela forma antiga, negativa? Como que isso se encaixa na cabeça? Como se condiciona, não sei se é essa a palavra, a manter esse reconhecimento? Ele é diário? Ele é uma vez? Então, aí acontece
que é justamente aquilo que a gente conversou no último programa. Lembra que a gente falou que quando a gente traz uma questão para ser olhada, é como se a gente fizesse o download na pasta da nossa família, né? Um download daquela questão específica. E a gente vai trabalhar essa questão na constelação, seja individual com os bonequinhos, ou seja, no grupo com pessoas. Então nós vamos trazer representantes. E conforme eu vou oferecendo uma fala, por exemplo, para essa mãe, né? Onde, para esse filho, por exemplo, adotivo, onde ela diz, agora eu vejo você com os seus pais atrás de você. Eles são os certos para você. E eu, no meu coração, agradeço a perda de vocês, né? Eu vejo a perda de vocês e recebo você e agradeço aos seus pais por tudo que aconteceu, porque se não fosse isso, você não estaria aqui. E para mim é um elevado privilégio poder acompanhar você no seu crescimento. Então, seus pais fazem parte. A partir de hoje, eu incluo eles e libero você de preencher o meu vazio. Você não tem como. Eu permito, eu libero você de mim. Então, onde os pais adotivos liberam essa criança do peso que ela carregava, de preencher um vazio, de ocupar um lugar que não é dela. E a partir de hoje, eu vejo você na sua força. E aí, o que acontece? Normalmente a pessoa, quando ela fala isso, ela se emociona. Ou de repente ela fala, de jeito nenhum, eu não libero essa criança de jeito nenhum, ela é minha, porque quem criou fui eu. Então, quem cria é pai. É um processo emocional que ancora isso, digamos. E, em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo? Morra. Por quê? Porque se quem cria é pai e mãe, é verdade também, mas é uma parte da verdade. Porque eu só posso criar algo que já existe. E se existe, alguma coisa aconteceu para estar aqui. Então, isso aqui faz parte. Então, quando a gente vai trabalhando com essas falas de cura, com essas falas que vão trazendo ampliação de consciência, que vão trazendo um novo olhar, de repente, esta mãe, ela diz, puxa, eu nunca enxerguei desse jeito. E me dói saber que isso pesou tanto para você, mas agora eu posso liberar. Então, eu sinto muito. E também tem uma coisa importante aqui nesse sinto muito, porque nas constelações a gente normalmente fala sinto muito, porque me desculpe é pesado. Por exemplo, para um pai dizer, meu filho me desculpe, é como se ele estivesse dizendo, você tem o poder de tirar a minha culpa. Se um filho tem o poder de tirar a culpa do pai, ele é grande ou é pequeno? Nossa, dá um nó na cabeça. Ele está muito grande. Muito, né? E se um pai, digamos, pede desculpas para um filho, meu filho me desculpe, é como se ele dissesse, eu estou te dando o poder de você tirar a minha culpa, ou seja, você é o grande, você tem que resolver para mim. Grande juiz. Você tem que resolver para mim. E aí o que eu faço? Eu condeno meu filho a ser o grande, ou seja, eu tiro ele do lugar dele de novo e coloco ele no lugar de talvez meu pai. Porque você fala sinto muito, parece uma coisa vazia, mas não é. Se você for meditar sobre o sinto muito, você vai na sua emoção, né? Você vai lá, na sua emoção sua, resolve, não é isso? E o sinto muito, o que ele traz? Ele traz a seguinte, o que tem por trás do sinto muito. Se eu soubesse, naquela época, ou há 5 minutos atrás, o que eu sei agora, eu faria diferente. Sim. Porque, de novo, é sem julgamento, não tem certo nem errado. Ninguém acorda de manhã e diz eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Então, eu sinto muito se eu não enxerguei mais, naquela época, aos 5 minutos atrás, e eu cometi isso, fiz isso. Mas agora eu sei. Se eu soubesse, há 5 minutos atrás, o que eu sei agora, eu teria feito diferente. Mas há 5 minutos atrás não era possível, porque eu não sabia disso que eu estou sabendo agora. Então, na verdade, não é que a pessoa errou ou que ela cometeu um erro. Não.
ou que ela é culpada. Não. Ela deu o melhor possível dela naquele instante. Então eu sinto muito. Agora, se eu digo, me desculpe, eu estou imaginando que existe uma culpa. Mas eu não dei o meu pior. Eu tentei dar o meu melhor, só que saiu pela culatra. Então eu sinto muito. Se eu soubesse o que eu sei agora, eu faria diferente. Mas o que foi possível foi isso. É que eu fiquei pensando na questão do sinto muito, fiquei filosofando aqui comigo. Realmente, é o sentir, né, dentro de si. Né? Eu reconheço. Reconheço, eu estou aqui resolvendo eu reconheço e quero que você seja feliz, eu quero que você vá para o mundo. Então eu sinto muito. Eu libero você de mim, dos meus preconceitos, do peso que sem querer eu transferi para você. Então eu te libero de mim e te deixo ir. Isso para qualquer coisa. Também um filho, às vezes, quando ele encontra, por exemplo, uma mãe carente ou um pai muito carente, é pesado para um filho. E o filho precisa, por exemplo, se eu tenho uma mãe que de repente é muito, faz chantagem emocional, né? Se faz de coitadinha, de vítima do mundo, como é que eu faço? Eu amo a minha mãe, eu quero que ela seja feliz, mas no lugar de pai ou de mãe dela, eu estou de novo no lugar errado na hierarquia. E é um peso para mim. E tem tantos filhos que acabam sendo pais de seus pais, né? Sendo o grande herói da família, tendo que salvar todo mundo, às vezes com uma idade muito nova, né? Sim, às vezes um pai que morre e o menino se coloca no lugar do pai, do lado da mãe. E aí esse menino cresce, aí esse menino não vai casar porque ele já tem mulher. Ou ele vai encontrar uma mulher e vai namorar um tempão e depois ele vai acabar optando pela mãe. Ou se ele se casa, aquela coitada daquela mulher vai ter uma sogra muito difícil, né? Então, qual é a solução? Cada um entender o seu lugar, voltar para o seu lugar e do lugar de pequeno, eu posso cuidar da minha mãe que precisa na velhice, ou do meu pai que precisa na velhice, mas não no lugar de pai deles. No lugar de pai deles não tem jeito, por quê? Porque a minha mãe, o pai certo para minha mãe é o pai e a mãe dela, né? E eu posso ser no máximo caricatura deles, porque eu tenho o DNA do meu pai que não salva a minha mãe. E tenho o DNA da minha mãe que não salva o meu pai. Então, quando um filho também diz, eu vejo vocês e vejo vocês na sua grandeza, porque o que acontece? O vitimismo, ele também é a força. São as estratégias de sobrevivência e de manipulação da vítima. A vítima tem muito poder. Então, quando a gente começa a entender essas ligações amorosas, inconscientes, que são também deslocadas, é um amor deslocado, é um amor que está no lugar errado. Quando o filho, por exemplo, faz um trabalho de constelação e ele entende isso, ele pode dizer, mãe, pai, eu libero você de mim. Eu vejo você no seu poder, na sua grandeza, em todas as suas estratégias, e eu coloco em pensamento o seu pai e a sua mãe atrás de você, porque são eles que são certos para você. E me retiro de forma gentil. Não assim com raiva ou coisa assim, não. Mas eu enxergo em você a sua grandeza, em você ser exatamente como você é, porque você sobreviveu com essa estratégia. Então isso também tem um valor. Isso também faz parte. Só que eu libero você de mim. Por favor, me veja com bons olhos se eu faço diferente, se eu me permito ser mais feliz do que você foi. Se eu consigo, eu tenho o seu DNA em mim. Você ganha comigo nisso. Então, digamos assim, é um trabalho muito amoroso, onde a gente inclui tudo, onde não tem nada errado, nada fora do lugar. São estratégias. E a gente reconhece quais são essas estratégias e a gente vai, nessas falas que liberando isso, ressignificando esse conteúdo e devolvendo para essa nuvem, nessa pastinha, algo ressignificado. E isso é gozado. Porque você falou assim, como é que é isso? Tem que me lembrar toda hora? Não. Isso naturalmente vai acontecendo. Essa memória fica em você. Isso passa a ser de verdade para você.
Ótimo, programa ótimo. Bom, logo temos, semana que vem tem mais? Semana que vem nós vamos fazer mais um. E as pessoas que mandaram mensagens, como é que você vai conversar com elas depois? Sim, eu vou responder o que não aconteceu, o que não foi sendo respondido conforme o programa foi acontecendo. Depois eu respondo no Facebook e talvez ideias para um próximo programa também. Ótimo, né? Parabéns. Estamos encerrando. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Vindo, né? Obrigada, valeu. Nossa, muito bom, adorei. Tchau, sempre. pessoal. Tchau, gente.